Nós não temos dúvida de que é o pior momento da pandemia, desde que março do ano passado o primeiro caso foi identificado. Ontem foi o maior número de mortes desde o início da pandemia, e nós temos um colapso em mais de 10 estados, 10 capitais que estão com mais de 80% das UTIs, né, lotadas. No caso de Porto Alegre, a situação é catastrófica, né? A Luciana trouxe o caso já dos containers no Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de elite, o que dirá o SUS, né? Os trabalhadores da saúde, trabalhadoras, a maioria mulheres, aliás, já está, enfim, com muita dificuldade de enfrentar esse vírus e também enfrentar o descaso dos governos, porque nesse meio tempo nós temos um governo municipal que diz que é para salvar a economia com a vida da população e um governo estadual que vai ao Supremo para tentar que tenha a volta às aulas, quando na verdade não tem a vacinação garantida e sequer proteção para os nossos trabalhadores em educação. Nesse sentido, nós fizemos um movimento aqui que foi no sentido de colocar metade das emendas da bancada gaúcha, que seria 120 milhões de reais, para aquisição de vacinas, né? Nós, um partido de oposição como o PSOL, proposta que foi aderida por outros parlamentares, como a deputada Maria Celeste, e que garantimos a abertura de uma rúbrica, mas infelizmente a própria base do governo não votou para que nós pudéssemos ter recursos massivos para garantir a imunização de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras do povo gaúcho. Conseguimos com as emendas e com as definições individuais um valor substancial, mas que a gente sabe é insuficiente em relação à necessidade do Estado adquirir a vacina, ainda mais diante de uma irresponsabilidade do governo genocida do Bolsonaro. Digo isso porque nós temos uma segunda luta. Esse genocida acabou de vetar trechos da medida provisória 1003, entre eles a prioridade da vacinação para os professores, entre eles a autorização para que governos estaduais e municipais adquiram a vacina, entre eles a transparência na aquisição das doses. A luta pela derrubada do veto é importante, assim como a modulação do Supremo Tribunal Federal nos dá uma margem para garantir que os estados e municípios possam adquirir a vacina, mas ficou um vácuo na lei. Eu quero alertar esse importante comitê da nossa cidade, porque infelizmente, a decisão do Supremo não modulou que o governo negacionista do Bolsonaro não pode fazer a requisição administrativa das doses compradas pelos estados e municípios. Isso é muito grave, ainda mais se tratando de um criminoso que foi ao Ceará fazer aglomeração, que tem feito campanha contra o uso de máscara, que boicotou a necessidade da vacina e que tenta fazer chantagem com auxílio emergencial para colocar o ajuste fiscal junto, quando a gente sabe que tem condições financeiras para garantir o auxílio emergencial que o povo precisa, sem uma agenda que massacre mais os servidores públicos. Então, nós apresentamos um PL, eu já coletei mais de 30 assinaturas de deputados e deputadas federais, colocando que, se os estados e municípios comprarem, o governo federal não pode requisitar essas doses. Ponto 2, que a decisão do Supremo, dos governadores e prefeitos comprarem a vacina, não excetua e não tira a responsabilidade do governo Bolsonaro de fazê-lo. Não que nós tenhamos ilusão no Bolsonaro, nós sabemos que uma medida sanitária fundamental para enfrentar o Covid é derrotar o Bolsonaro, mas nós não podemos dar brecha para que esse negacionista jogue a responsabilidade só para os estados e municípios e a gente siga nessa crise da vacinação. Portanto, trazer esses informes das lutas que nós estamos travando aqui. Hoje no Senado deve votar a PEC emergencial e nós estamos lutando duramente para que o auxílio emergencial venha, mas o desmonte não. Nós não aceitamos confisco de salário de servidores municipais, estaduais e federais, nós não aceitamos os gatilhos, que é institucionalizar, ou melhor, constitucionalizar o ajuste fiscal a serviço da dívida e, sobretudo, a serviço dos parasitas do sistema financeiro. Foi muito bom, né, o lançamento desse comitê, contem sempre conosco do pessoal na luta, muito representativo dos sindicatos, é óbvio que a gente sempre tem que buscar a ampliação, mas essa luta é muito necessária, ainda mais nesse momento gravíssimo que Porto Alegre, o Estado e o país vivem. Boa luta para nós e fora Bolsonaro.